Você já sentiu que existe um capítulo inteiro da história da humanidade que foi arrancado das suas mãos? Enquanto a internet se entope de teorias vazias e cópias baratas sobre gigantes, ninguém teve a coragem de olhar para o que os textos mais antigos do mundo realmente dizem. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é religião, não é mitologia, é o registro de um colapso biológico que quase extinguiu a nossa raça. A base de tudo é o Pentateuco, a Torá. Esqueça as traduções modernas e frouxas. O texto original em hebraico foi guardado por escribas que morriam para não errar uma única letra. É um arquivo de dados blindado. E é lá, no Gênesis, que o horror começa. O texto diz que os filhos de Deus, seres de uma dimensão superior, invadiram o nosso código genético. Eles não apenas casaram com mulheres, eles introduziram uma semente externa na biologia humana. E o resultado disso? Não foi uma coisa só. Foi o nascimento de uma geração de mutantes. Aqui é onde todos os outros canais erram. Eles acham que todo filho dessa união era um gigante de 15 metros. Errado. A união de seres tão diferentes criou uma loteria genética macabra. De um lado, nasceram as anomalias, os Nephilim, gigantes descontrolados, verdadeiros erros biológicos que a Terra não conseguia sustentar. Seres que, segundo os registros de Enoque, passaram a devorar tudo, inclusive a carne humana. Mas do outro lado, nasceram os Gibborim, os heróis de renome. Híbridos que herdaram a força e a inteligência superior sem a deformidade. Eram homens de honra, os verdadeiros juízes daquela era, que precisavam caçar e exterminar essas aberrações para que a humanidade comum pudesse sobreviver. E você pergunta, onde estão os ossos? A resposta é lógica e assustadora. Os gigantes eram poucos, anomalias caçadas e decapitadas pelos heróis. Seus corpos foram jogados em valas profundas, escondidos como uma vergonha da criação. Diferente dos dinossauros que morreram em massa, esses mutantes foram eliminados cirurgicamente. E o que restou deles foi varrido por um evento de magnitude global que a ciência até hoje tenta explicar. Imagine a Terra antes do dilúvio como uma panela de pressão. Não havia chuva. Uma abóbada de vapor envolvia o planeta, criando uma atmosfera superoxigenada onde tudo crescia demais e os homens viviam séculos. Mas essa atmosfera estava poluída. O DNA humano estava sendo hackeado. A corrupção da carne mencionada nas escrituras não era apenas pecado moral. Era poluição genética sistêmica. Se nada fosse feito, o DNA original de Adão seria apagado da existência. Foi aí que o sistema precisou de um reset de fábrica. O dilúvio não foi apenas água caindo do céu, foi o colapso dessa abóbada. Foi uma limpeza biológica radical. Deus não escolheu Noé porque ele era o mais bonzinho, mas porque o seu DNA era perfeito em suas gerações. Noé era o último backup limpo da humanidade original. Ele precisou ser isolado para que o código genético humano pudesse recomeçar do zero, sem as mutações que transformaram a Terra em um cenário de pesadelo. O que sobrou dessa história foram ecos, sussurros em livros como o de Enoque, que, apesar de ter sido escrito gerações depois e sofrer com o desgaste da tradição oral, ainda guarda as cicatrizes desse trauma mundial. Eles tentam te vender contos de fadas, mas a verdade é que somos os sobreviventes de uma guerra genética que quase nos apagou do mapa. O dilúvio não foi o fim, foi a nossa única chance de continuar sendo humanos. Agora que entendemos o cenário macro, precisamos descer aos detalhes técnicos que a maioria ignora. Por que existe uma diferença tão gritante entre o que lemos em Gênesis e o que encontramos no livro de Enoque? A resposta é simples: foco. O Gênesis, ditado por Deus a Moisés e preservado pelos escribas da Torá, não foi escrito para contar a biografia de anjos ou descrever anomalias celestiais. A Bíblia foca no plano de redenção da humanidade. Ela cita os heróis porque eles faziam parte da linhagem que Deus estava preservando. Gênesis menciona os gigantes quase como um detalhe geográfico. Havia gigantes na Terra, mas logo volta o foco para os homens de renome, os heróis que protegiam a semente original. Já o livro de Enoque, escrito muito depois e descoberto em fragmentos que circulavam perto do tempo de Jesus, dá um zoom nas aberrações. Ele foca no pacto sombrio feito no Monte Hermon, nos nomes dos líderes rebeldes e nas tecnologias proibidas. Mas por que esses seres, os 200 vigilantes, foram enviados em primeiro lugar? O nome já diz tudo: sentinelas. Eles eram o suporte técnico de Deus para a humanidade. Naquela época,
O Espírito Santo não habitava no interior do homem como acontece hoje, após o sacrifício de Cristo. Na antiguidade, o Espírito estava sobre os profetas e líderes, mas não guiava o coração de cada indivíduo. Os vigilantes eram os guardiões enviados para manter a humanidade nos trilhos, para evitar que ela se perdesse. O que era para ser o remédio, tornou-se o veneno quando esses guardiões decidiram abandonar seu posto e corromper o sistema que deveriam proteger. E aqui entra um ponto que ninguém quer discutir: a biologia dessa invasão. No planeta não nascem apenas machos, nascem fêmeas. Ao longo de quase 1000 anos de união entre esses seres e a humanidade, surgiram filhos e filhas. Isso criou uma rede de cruzamentos que espalhou essa carga genética modificada. É por isso que, mesmo depois do reset do dilúvio, ainda vemos ecos dessa força em figuras como os juízes bíblicos e heróis como Sansão. Eram faíscas de uma genética superior que, de tempos em tempos, reaparecia na linhagem humana. Precisamos ser claros: a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens não gerou apenas monstros. Ela gerou híbridos de todos os tipos. Nasceram tiranos com pouco raciocínio e instinto animal, mas também nasceram homens honrados, rápidos, inteligentes e com uma capacidade de combate que nenhum humano comum possuía. Somente esses homens de renome, esses heróis híbridos, tinham as ferramentas necessárias para enfrentar as aberrações que ameaçavam a extinção da raça humana. A Bíblia não gasta tempo falando sobre os erros dos anjos porque o objetivo das Escrituras é a sua salvação, não a curiosidade sobre o mundo espiritual caído. O registro da Torá é um documento jurídico e espiritual da aliança de Deus com o homem. Enquanto o mundo se perde em sensacionalismos baratos e repetições sem lógica, nós olhamos para a cronologia e para os fatos. Gênesis nos dá a estrutura sólida e inalterável. Enoque nos dá os detalhes do caos que aquela geração viveu. O que concluímos é que a história antiga é muito mais complexa do que um simples conto de gigantes. Foi uma era de guerra genética, onde a honra e a força bruta se enfrentaram para decidir quem herdaria a terra. Se você chegou até aqui, é porque você não aceita mais as explicações superficiais que o sistema te oferece. Se você busca a verdade através da lógica, da ciência e dos textos originais, o seu lugar é aqui. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem tem coragem de encarar a história de frente. Obrigado por assistir, siga o canal para não perder os próximos capítulos dessa investigação e até a próxima.